Já está ao vivo, tá? Mas precisa chamar ele, falar dele? Depois. Deixa a musiquinha. Estamos ouvindo um pouquinho até chegar mais. Então, na hora que pode falar. Alma chama a brilhar, sem brilhar na cidade. Vou seguir o teu caminho. Pois ninguém está sozinho. Os desenhos da noite. E as marcas do destino. Muito bonitinho. O amor irá curar. Onde você a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Achei? Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para uma reunião do Centro Espírita Cássio Siqueira Campos. Nessa noite especial com o palestrante Carvalho Filho, lá de Jataí, Goiás. E, como sempre, nós iniciamos, né, com uma pergunta do Livro dos Espíritos. E vamos aproveitar aí, ainda um pouco antes de iniciar, desejando a todos, né, um feliz ano, né, que todos nós possamos orar e rogar para que a espiritualidade possa envolver toda a comunidade científica para trazer para a população dias melhores e mais seguros. Então, vamos iniciar com a pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 1, as causas primeiras. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que assim seja, e Carvalho vai poder estar iniciando aí hoje. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Para mim, que já estou ficando sócio de Frutal, estamos falando por terceira vez, é um prazer muito grande. E gostaria de aproveitar a oportunidade e já desejar a todos um 2001 de muita alegria, que Jesus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, para que nós possamos ter força, ter energia para enfrentar as dificuldades e os problemas propostos. O nosso tema de hoje, que é Deus, é um tema, eu considero, bastante complexo, por conta
da diversidade de entendimento que cerca todos nós sobre a compreensão de Deus. No entanto, para que nós possamos reflexionar sobre esse assunto, nós precisamos fazer uma viagem ao passado para conhecer a evolução do pensamento humano e assim termos condições de compreender por que de tanta diversidade de compreensão sobre Deus e os prognósticos que a Terra possui em relação ao nosso momento evolutivo e da compreensão do que seria Deus. Se eu perguntar hoje, se eu abrisse aqui um chat e perguntasse para 100 pessoas diferentes, o que é Deus para você? Com toda certeza nós teríamos 100 respostas diferentes. Isto não é por acaso. Tanta diferença é por estarmos todos nós juntos num planeta, nivelados por uma faixa muito larga, muito grande de compreensão, de entendimento, de compreensão, de evolução e de materialidade. Tanto é verdade que hoje, na Terra, em pleno século XXI, nós encontramos espíritos totalmente selvagens, como há pouco mais de 8 anos, 10 anos, ainda se descobriu na Amazônia uma tribo totalmente isolada da civilização. Espíritos ainda bastante primitivos, por assim dizer. No entanto, na outra ponta, nós encontramos espíritos reencarnados, capazes de projetar sondas espaciais, bólides espaciais, como há pouco mais também de 5 ou há 7 anos, ser capaz de sair da Terra e pousar no cometa em movimento. Os cientistas dizem que esse ato seria comparado a fazer uma mosca pousar numa bala disparada de um fuzil. Então nós temos hoje cabeças pensantes trabalhando, por exemplo, para colocar o homem em Marte, já na década de 1930. E também encontramos espíritos encarnados na Terra que, travestidos pelo manto da religiosidade, da religião, ainda brigam para deter a parceria divina. Nós temos, por exemplo, na Irlanda do Norte, para vergonha de alguns católicos e protestantes, cidades literalmente separadas por muros, que eles lá chamam de muros da paz, mas que outros chamam de muros da vergonha, que separam católicos e protestantes em ruas, em bairros, porque se cruzarem, sai briga e até morte. Inclusive, foi notícia de jornal pela última vez, isso já vai aí talvez uns 7, 8 anos, que uma criança protestante, voltando da escola, errou o portão de entrada e foi espancada por adultos que se dizem cristãos. Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, ela no primeiro capítulo, chamado Providência Divina, ela explica que a divindade faz um planejamento a longo prazo para o desenvolvimento de um planeta e principalmente dos humanos que habitam esse planeta. Jesus, que é o responsável pela Terra, usa pessoas, usa guerras e até epidemias como as que nós estamos passando agora para trabalhar os seus planos, para promover a evolução do planeta. No entanto, nós outros damos a Deus aquele conceito segundo o nosso próprio grau de entendimento. Para que a gente compreenda o porquê disso, façamos uma análise histórica. Voltemos a 200 mil anos atrás, quando nós ainda habitávamos as cavernas.
Naquele ponto, o ser humano já trazia consigo uma noção de divindade. Arqueólogos narram já ter achado restos em sítios arqueológicos, onde os estudos levaram ao entendimento de que aqueles habitantes já cultuavam a vida após a morte, porque colocavam figuras, esqueletos, caretas, caveiras na entrada das cavernas, a fim de espantar os maus espíritos. No entanto, a humanidade daquela época era uma humanidade onde o seu pensamento estava embasado no totemismo, ou seja, na necessidade de ver a divindade, na necessidade de usar objetos, vestimentas, que o colocasse psicologicamente em maior contato com a divindade. Aquela época deificavam-se, ou seja, dava tom de Deus a tudo aquilo que tinha poder maior do que eles. Então deificávamos rochas, fenômenos como trovão, vulcões. E Deus era tudo que tinha poder. O contato de Deus era necessário. E por isso, tinha-se muitos deuses. Tinha o sol como um deus, os raios como outro deus, o vulcão como outro deus. E hoje, nós encontramos seres humanos, em um número muito grande, que são religiosos, que possuem ainda essa necessidade da adoração. Nós vemos procissões com imagens, onde pessoas, tanto, por exemplo, da Umbanda, quanto do catolicismo, adoram aquelas imagens, deificando aqueles objetos. Com o tempo passando, advém a civilização, e cada povo, por serem isolados, foi criando os seus deuses. Um deus para cada situação. Um deus para a agricultura, um deus para a pesca, um deus para a saúde. E assim nasce o politeísmo. No entanto, é um politeísmo com deuses antropomórficos, ou seja, deuses com características humanas. Nós podemos encontrar isto na mitologia grega, onde os deuses eram divindades que possuíam toda sorte de defeitos e de qualidades humanas. A mitologia grega foi herdada pelos romanos, que mudou os nomes, mas que mesmo assim ainda manteve o politeísmo. Cada pessoa criava a sua divindade, prestava culto e orações. Nesse tempo, houve apenas um ensaio monoteísta no Egito, quando o faraó Amenófis IV disse que Deus era como o sol e chamou o sol de Atom. Ele dizia que Deus é apenas um e que nos cobre a todos. E que mesmo quando está do outro lado, escondido, segundo o entendimento da época, ele continuava nos aquecendo. Ele então muda o seu próprio nome para Akhenaton, aquele que adora Atom, o Deus. E obviamente vai assassinado mais tarde pelos seus sacerdotes que não aceitavam aquela ideia. Deus, então, através de Jesus, continua semeando situações onde vai permitir com que nós passemos a entender e compreender. Mais tarde, mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, veio Abraão, o pai Abraão, e fez um outro ensaio de um Deus único, que ele chamou de El, que na realidade é um pronome de tratamento, que quer dizer Senhor, o Senhor. No entanto, esse Deus do pai Abraão ainda era um Deus muito primitivo para o entendimento atual. Deus com D minúsculo. Era um Deus epifânico, ou seja, que falava diretamente com as pessoas. Era um Deus parcial,
que escolhia uns em detrimento de outros, que punia uns em detrimento de outros. E era ainda um Deus, embora fosse uma divindade que ninguém visse, ainda era um Deus muito distante de nós. Mais à frente, essa noção de Deus vai consolidado por Moisés, que apresenta Yahvé, cerca de 1.500 anos antes de Jesus. Moisés tem uma missão muito importante, porque apresenta a primeira revelação, ou seja, a justiça. Porque no mundo onde a noção de justiça era bastante desproporcional, ele traz a ideia do olho por olho, dente por dente, que muitas pessoas não entendem e falam, poxa, mas isso é uma coisa muito vingativa, muito desnecessária. Nem tanto. Era necessário para a época, para a doma daquela humanidade ainda muito infantil. Porque quando ele apresenta o olho por olho, dente por dente, já houve um ganho. Porque a noção de justiça da época era que quando alguém matasse um parente meu, eu poderia ir lá, matar essa pessoa, matar toda a sua família, fazer o restante escravo e tomar posse das coisas dele. Era uma coisa muito desproporcional. Moisés veio e disse, não, olho por olho, dente por dente. Se matou um parente seu, no máximo você vai lá e mata um parente dele. Mas não mais do que isso. No entanto, ele apresentou um Deus muito severo, muito parcial. Um Deus que continuava epifânico, porque falava com ele. Um Deus que era muito cruel, porque havia necessidade de impor o medo. E era um Deus que contradizia seus próprios mandamentos. Porque, como ele dizia no 5º mandamento, não matarás, ao mesmo tempo Moisés dizia que Deus mandava matar. Obviamente, precisamos deixar bem claro que não estamos falando de Deus, o Pai. Estamos falando do Deus no entendimento da época. A partir de um certo tempo, por volta de 586 a.C., vem então a primeira diáspora judaica. Nabucodonosor II invade Jerusalém e deporta os judeus para a Babilônia. Quando isso acontece, esses judeus levam para a Babilônia a ideia do Deus único. Começa então a se instalar no mundo a ideia de um único Deus, embora a noção que eles apresentassem de Deus não condizia com a realidade. No ano de 490 a.C., Pitágoras apresenta matematicamente a ideia de Deus. Começa aqui a primeira semente do entendimento real no futuro do que seria Deus. O tempo passa. E chega Jesus. Jesus chega trazendo a segunda revelação, o amor. E como ele mesmo disse, ele não veio trazer a divisão. Ele veio corrigir a lei antiga, mantendo as noções que Moisés havia trazido, no entanto, tirando de cena aquele Deus cruel e vingativo e apresentando o amor, apresentando o Deus de amor. Segundo os historiadores, Jesus chamava Deus de Abba, que é alguma coisa como paizinho, como papai. Ele manteve as leis de Moisés, manteve o Deus fazendo a correção e apresentou o reino de Deus. Sempre Jesus se referia a Deus como Pai, como Criador, como ser amoroso. Como ele narra em Mateus capítulo 9, versículo 11. Qual dentre vós que é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem.
Jesus, então, por diversas vezes, se referia a Deus com carinho. Como certa vez chegaram nele e disse: bom mestre, e ele já repreendeu na hora: por que me chamas de bom? Sim, mestre eu sou, mas bom apenas o Pai que estás nos céus. A humanidade não compreende. Jesus vai crucificado e Paulo de Tarso, então, juntamente com Simão Pedro, promove o grande trabalho de fortalecimento do cristianismo. Porque até então não existia esse nome cristianismo, que foi sugerido por Lucas em Antioquia, quando ele dizia que aqueles que seguiam Jesus, o Cristo, que era o título, que deveriam ser chamados de cristãos. Com muito sofrimento, Pedro na casa do caminho e Paulo fazendo as viagens, fundando as igrejas e dando assistência, consolida o cristianismo. Passa-se o tempo e no ano 70, os romanos destroem Jerusalém e vem ali a segunda diáspora, a segunda dispersão. E os judeus levam a ideia do Deus único, do Deus de amor apresentado por Jesus, para várias partes do mundo. O tempo continua. E no ano de 325, o imperador Constantino une, então, tendo uma visão bastante política, inteligente, porque como o Império Romano era dividido em 3 impérios, e ele pretendia controlar tudo, ele conseguiu eliminar um dos imperadores, e voltando a Roma, encontrando Roma toda destruída, percebeu que os cristãos tinham uma força muito grande. E ele então resolve unir o reino, o Império Romano, aliás, sobre uma única religião. Ele propõe que todos os cristãos que estavam naquele momento começando a se dispersar, a brigar, inclusive brigas internas nas igrejas por conta do domínio, por conta das imposições, da criação de certos rituais, Constantino, então, reúne todos os cristãos e determina que seja criado uma única bandeira, uma única igreja que ele chamou de Igreja Católica, ou seja, Igreja Universal, porque o significado de catolicismo é universalismo, é universal. Nasce então a Igreja Católica e 100 anos depois nasce o papado. Infelizmente, a partir desse momento, o cristianismo nunca mais foi cristianismo. A religião, então, começa a adotar dogmas, começa a adotar rituais, com base nas culturas pagãs e principalmente nas interpretações equivocadas das escrituras. Recrudesce o orgulho, recrudesce a vaidade e o homem, não a religião, apresenta um Deus cruel. Porque precisava impor o medo. Começa então a se criar figuras como o demônio, que nunca existiu. Em momento nenhum, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, se fala de demônio, de Satanás. Aquela ideia do anjo decaído, isso não existe nas escrituras originais. Isso foi criação dos concílios. Começaram então a colocar que Deus punia, que Deus castigava e usava o nome de Deus como pretexto para pilhar, conquistar e matar. Nesse momento, Deus ainda estava apenas a nível filosófico. A ciência ainda era bastante rudimentar, era praticada de maneira misturada, ninguém falava nada a respeito e era restrita apenas a algumas experiências. A química e a biologia coexistiam dentro da alquimia.
que era uma área que, mesmo sendo rejeitada pela igreja, era muito usada pelos seus próprios clérigos, como o caso de São Tomás de Aquino, que era um alquimista bastante conhecido. Chega o ano de 476 e o mundo mergulha na grande noite medieval. Mesmo assim, vários ensaios, várias tentativas eram buscadas com o intuito de demonstrar Deus como Criador. O italiano Leonardo Fibonacci, conhecido como Leonardo de Pisa, em 1202, observando uma criação de coelhos, ele que era matemático, percebeu que aquela evolução das crias dos coelhos obedecia uma lógica matemática, uma lógica sequencial que se repetia em todos os lugares do mundo. Ele percebeu que as árvores obedeciam aquela sequência, que as ondas obedeciam aquela sequência, e ele então cria a chamada sequência de Fibonacci, conhecida principalmente pelos artistas, pelos matemáticos. E dali ele consegue o número de ouro, o número de Deus, ou a sequência áurea. Porque quando nós observamos uma concha, nós observamos que ela possui uma sequência, tanto numérica quanto elipsal, que se repete na nossa orelha, na casca do abacaxi, nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na semente de girassol, na formação das estrelas, nas galáxias. Ali começa a se ter uma ideia de que existe um ser muito inteligente por trás de toda essa criação e que coloca essa sequência como o artista que assina a própria obra. As artes antigas usavam essa sequência, usavam essa numeração. A arquitetura, idem. Tudo que nós percebemos e que traz harmonia aos olhos, quando você trabalha as divisões, nós conseguimos chegar sempre ao número de ouro e nas divisões a sequência de Fibonacci. No entanto, a ganância humana enterrou tudo isso em proibições dogmáticas. E mesmo assim, no bojo da noite medieval, um evento marca o início de um período onde Deus ficaria no centro de grandes conflitos ideológicos, mas que marcaria também o início de uma grande transformação que seria a semente para o entendimento do que seja Deus. Com o nascimento da química, surgem os cientistas que questionam, então, o dogmatismo religioso. A igreja, não aceitando isto, começa a acusar a ciência recém-nascida de tentar destruir a fé. Estabelece, assim, o primeiro grande conflito ciência e religião. Para piorar, Descartes, no seu livro O Método, anota que a religião deveria cuidar do sagrado, enquanto a ciência deveria cuidar da natureza. E isso dá uma força muito grande para a igreja, porque cresce em cima dessa posição, e assim ela vai estabelecer a cultura da fé cega e impõe para que a religião cuidasse do sagrado. E se a religião cuida do sagrado, o sagrado não pode ser questionado. Estabelecendo assim, como eu disse, a fé cega. A igreja avança e com força para querer impor os seus dogmas aos cientistas, começa então a ampliar as suas proibições. Com o intuito de calar a ciência, ela proíbe, por exemplo, com que esses novos cientistas estudassem os cadáveres, alegando que os cadáveres iriam ressuscitar no juízo final e, portanto, não poderia ser mexido. Poderosa?
A igreja impõe cada vez mais os seus dogmas e proíbe a ciência de externar qualquer opinião, qualquer coisa que fosse diferente do dogmatismo religioso. Obviamente, acirram-se os ânimos de ambas as partes e nasce por parte da igreja uma ideia temerária. Diziam que era preciso combater o erro e o mal. No entanto, como não se pode matar o erro e não pode se matar o mal, que matariam então os errados e os maus? Intensifica a Inquisição. Nasce o Tribunal do Santo Ofício e o horror toma conta da terra. Cientistas, médiuns, são perseguidos. Galileu Galilei, por exemplo, que já tinha criado a ideia do heliocentrismo, que se contrapunha totalmente às ideias da igreja, que afirmava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. Que a Terra era plana como uma mesa, envolto a abóbadas de cristal, onde estariam todos os elementos que nós víssemos. Galileu Galilei, observando as estrelas, observando o Sol, diz que não. Na realidade, a Terra gira em torno do Sol e o Sol seria o centro do universo. Trazem ele, então, ao Tribunal do Santo Ofício e diz que se ele não renunciar àquela ideia, que ele seria queimado no poste ali mesmo, na porta do tribunal. E Galileu Galilei, que não é bobo nem nada, renunciou, mas narra-se que ao sair do tribunal ele disse: eu neguei, mas que é verdade, é verdade. Ele então vai condenado a apenas uma prisão domiciliar, mas Giordano Bruno não teve a mesma sorte. Um clérigo que defendia não apenas que o universo não era só o sistema solar, que defendia não apenas que o Sol era o centro do nosso universo e que as estrelas e os planetas giravam em torno, mas defendia uma ideia que era muito próxima da ideia da reencarnação. Como punição, teve a sua língua arrancada e, obviamente, foi levado para a fogueira. Vem então a oportunidade de surgir novas ideias que contrapunham totalmente as ideias clericais. A teologia já estava desgastada, já estava envergonhada. Nasce então o Renascimento no século XVI e o Iluminismo no século XVIII, e assim a ciência se liberta das amarras religiosas. Ocorre ali literalmente uma saída, um arrebentar dos grilhões, e em oposição àquele Deus cruel imposto pela igreja, nasce, infelizmente, o materialismo e o ateísmo. A ciência decide, a partir daí, só aceitar aquilo que fosse lógico, aquilo que se pudesse comprovar cientificamente, e abre campo, assim, para a chegada do Espiritismo. O Consolador, então, vem. Em 1857, em Paris, numa manhã chuvosa de primavera, na Galeria d'Orléans, na livraria do professor Danty, chega e traz a terceira revelação. E tem como missão principal reunificar os conhecimentos científicos e religiosos. A doutrina espírita chega e apresenta novos conceitos. Traz um conhecimento espiritual que não é dogmático e muito menos imposto. Traz um conhecimento espiritual que nos permite o livre exame e o questionamento das coisas. Traz um conhecimento que diz que sim, nós temos escolhas, mas que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E o principal, mostrou que ciência e religião não eram antagônicos, que não tinha como existir duas verdades, que a verdade é una, e não tinha como existir duas verdades antagônicas. Portanto,
A doutrina espírita diz que ciência e religião devem andar juntas, porque são complementares e, se complementando, formam a unidade da verdade. Portanto, o Espiritismo diz que Deus pode e deve fazer parte da ciência, pois é o criador de tudo que existe no universo. E apresenta, naquele dia, no lançamento do Livro dos Espíritos, na primeira edição, com 501 perguntas e respostas, na primeira pergunta, que é Deus? E aí todo mundo pensou que já vinha ali uma resposta completa, dizendo talvez que Deus poderia ser, como reafirmando a ideia da teologia anterior, que Deus seria um ser humano, que por ser eterno já estaria velho, com barbas longas e grisalhas, sentado num trono, que era a ideia que se tinha dos reis, julgando e jogando com a vida das pessoas. E a doutrina espírita diz que não. Deus é o princípio de tudo, inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas. Kardec muda, sim, a visão antropomórfica da divindade. Tira os traços humanos do Criador, tira aquela ideia da voz tonitruante, da epifania, de falar diretamente com as pessoas, e apresenta um Deus totalmente diferente. Um Deus cósmico, que cuida não só da humanidade, mas de todo o universo. Que não é um Deus diferente do que era o Deus anterior, mas que é o mesmo Deus que Jesus havia apresentado. E que apenas foram tiradas as camadas de tinta. Que nós, os homens que habitamos a Terra naqueles momentos, naquelas reencarnações, cobrimos Deus segundo os nossos achismos, segundo as nossas vaidades, segundo os nossos interesses. A doutrina, então, tira essa máscara e reafirma o que Jesus disse quando colocou Deus como amor. Reafirma o que João Evangelista disse: Deus é amor. E se Deus é amor, o amor não pune. O amor não persegue, o amor não escolhe, o amor não aparta, o amor não violenta, o amor não agride. E quando se diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não quer dizer a imagem e semelhança do que nós somos hoje, corpos imperfeitos, corpos perecíveis, mas sim a imagem e semelhança do Espírito, que não é material, que não tem essa forma humana que nós conhecemos. E a doutrina ainda diz que a matéria não é apenas aquela que nós podemos ver e tocar, mas que a matéria existe em todo o universo, em tantas outras formas e estados que nós ainda desconhecemos. E que a obra de Deus não se limita ao que nós vemos ou conhecemos, mas que universos no plural e mundos no plural existem harmonicamente sustentados por leis imutáveis. E, obviamente, a ciência da época não estava preparada para entender isto, para aceitar essa novidade, e se voltou contra a doutrina espírita. Mas Kardec, seguro dos seus postulados, assevera que ciência e religião não devem brigar, que andemos juntos com a ciência. E se em algum ponto, em algum momento, se a ciência provar que a doutrina espírita está errada num ponto, que abandonemos aquele ponto e que sigamos a ciência. Mas não foi suficiente. Os ataques se voltaram contra o espiritismo, principalmente pelo lado da igreja. Como o exemplo do Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro de 1861, quando Kardec enviou 300 livros para a Espanha, e eles sequer foram desembarcados. Ali na aduana, já foram presos, e a ordem superior do bispo de Barcelona é que se fossem queimados em praça pública.
como se estivessem querendo reviver a antiga Inquisição. Kardec, obviamente, ficou arrasado com aquilo, mas o Espírito de Verdade disse que não havia necessidade, que aquilo foi a melhor coisa, e perguntou: quantos livros você mandou para Barcelona? 300. Portanto, imprima 600, porque aquele ato vai despertar muito mais a curiosidade das pessoas. E o que aconteceu? Mas o tempo, sempre o tempo, foi se encarregando de provar tudo o que Kardec codificou. Mas livre das amarras da igreja, a ciência trilhou seu caminho próprio. E mesmo com todo o atraso que os 1000 anos da noite medieval impôs, com todos os atrasos por falta das tecnologias, dos estudos que foram atrapalhados pela então teologia vidente, após esse instante, a evolução da ciência foi muito rápida. Em alguns séculos, a ciência cresceu bastante. E assim nós chegamos ao século XX, onde 2 grandes guerras impulsionam as pesquisas científicas. Em poucas décadas, em 4 décadas, nós já voávamos entre os continentes em máquinas mais pesadas do que o ar. O que era feito até então com navios durante meses, se vazia nas aeronaves por algumas horas. Nós já tínhamos medicamentos, nós já tínhamos várias tecnologias, o rádio, as telecomunicações. Mas Deus continuava esquecido na Idade Média. E assim foi preciso que André Luiz, através da pena mágica do nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, trouxesse mais detalhes sobre o que fosse Deus e principalmente sobre o plano espiritual. André Luiz, nas suas obras, antecipa novamente a ciência e antecipa criações, invenções em até 70 anos. Lança isso nos seus livros e aguarda a confirmação no tempo. Naquele momento, no mundo científico, Deus continuava sendo totalmente ignorado. Não só desconhecido, mas desacreditado. A ideia vigente em relação ao universo se engalfinhavam entre 2 teorias. A de Arnold Penzias, do universo estático, onde ele dizia que o universo é eterno, que nunca foi criado e que sempre foi como está. E a teoria do universo em expansão, de Edwin Hubble, que dizia que o universo está crescendo, está se expandindo e, portanto, está evoluindo. Enquanto essas ideias brigavam, em 1948, 2 cientistas russos, inclusive um deles, um padre, lançam a teoria do Big Bang. Uma teoria que é aceita, inclusive até hoje, como a mais concreta de que marca a criação do universo. Diz a teoria do Big Bang que em algum dado momento houve uma explosão muito grande e a partir dali o universo foi criado e foi se expandindo. Mas como assim? Se o universo criou por si só e ele não foi criado, como que algo pode explodir? Porque se algo explode, é porque existia alguma coisa. Mas calma. Isso é a semente. Isso é um ponto de partida para a compreensão das demais coisas. E por aquelas contradições da vida, em 1964, o próprio Arnold Penzias, que diz que o universo sempre existiu, ironicamente descobre em suas experiências o eco do Big Bang. E assim comprova aquela tese de que houve uma grande explosão que marcou o início do universo. Alguns cientistas, então, questionam se houve um momento da criação e essa criação produziu um resultado inteligente, esses resultados inteligentes só podem vir de uma criação inteligente.
A ciência, então, começa a desconfiar de Deus. E assim, quanto mais a tecnologia avança, cada vez mais cientistas aceitam a teoria do Criador. Claro, sem pautar a ideia de um Criador para dar respostas simplistas para tudo, como algumas teologias fazem. Não. Eles apenas afirmam que o acaso deixou de ser a causa de tudo. No entanto, haviam posições contrárias, como a de Benjamin Franklin, que disse que acreditar no acaso, ou seja, acreditar que o universo foi feito ao acaso, é o mesmo que acreditar que da explosão de uma tipografia pode se formar um dicionário. Ou seja, tipografia são as antigas gráficas que, ao invés de fazer as impressões por computador, cada letra era um bloquinho de metal. E que o editor ia montando letra por letra para formar as palavras, as frases, os parágrafos, os textos, e depois imprimia. Então, o que ele diz? Que da explosão de uma tipografia, ou seja, daquele volume de bloquinhos de letras, ao acaso cairia um dicionário formado no chão. Foi uma crítica muito forte, mas que em 1967 começou a ser reforçada, porque a ciência ganha uma nova vertente. O psicólogo Dr. Maurice Netterton, fazendo as suas verificações e as suas experimentações, cria a teoria da TVP, a terapia de vivências passadas. Porque ele descobre que os seus pacientes, embalados pela hipnose, conseguiam voltar às suas memórias a existências anteriores ao útero. Mais ou menos no mesmo tempo, porém, uma década mais tarde, André Colavida, na Espanha, tratando uma paciente que a anamnese já havia dissecado tudo e ele não encontrou nenhuma resposta para o seu problema, tenta regredi-la hipnoticamente até o útero. Percebendo que nada ali dizia respeito ao seu trauma, ele então pensa, e se eu regressar mais? Ele então regressa mais, e a mulher começa a falar uma outra língua, e começa a apresentar uma outra cultura, confirmando as teses anteriores, e apresentando para a ciência a realidade do espírito e da reencarnação, que foi confirmada mais tarde com diversas experiências com caráter científico. E hoje, muito mais pela ciência noética, que é o novo nome da parapsicologia. Outro lado da ciência também, estudando todas essas questões, ajudam para que pela primeira vez a mente seja separada do cérebro. Se afirma que a mente não está no cérebro, que o pensamento inteligente, que é o principal atributo do ser humano, não pode ser gerado pela matéria, pelo cérebro. No entanto, a ciência ramificada começa a compreender o mundo de Deus, porque compreendendo o mundo de Deus, pode-se mais tarde compreender a Deus. Mas a ciência materialista usa a matemática como pré-cognição. E a própria matemática, que é uma ciência exata e aparentemente fria, como Leonardo Fibonacci, há mais de 1000 anos atrás, afirmou, começa a prever a existência de Deus, porque a matemática, através de fórmulas, antes mesmo que a ciência consiga detectar materialmente, já previu a existência de planetas, de órbes. Já previu a existência de partículas através de equações matemáticas, como, por exemplo, o planeta Netuno, que agora foi rebaixado, já não é mais planeta, foi previsto por equações matemáticas e somente 30 anos depois foi confirmado pelos equipamentos científicos. Dirac descobriu por equações matemáticas 20 anos antes a antimatéria. Não caçaram o diploma dele porque não tinha como. E 20 anos depois,
naquela experiência ali na Europa, se não me engano, na Suíça, onde fizeram um túnel circular e lançaram em um sentido um elétron e no outro sentido um elétron artificial, e quando eles finalmente se chocaram, em 1964, descobriram o bóson de Higgs, confirmado em 2013, aliás, com essa experiência, o que foi chamado de partícula de Deus. A matemática, então, como abstração pura, é um instrumento colocado por Deus para que possamos ver além dos sentidos. Ela nos diz que nós podemos ir descobrindo a grandiosidade das obras de Deus muito antes que qualquer aparelho possa percebê-la. Como Galileu Galilei, que disse que a matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo, mostrando que a matéria pode sim existir em estados que os nossos sentidos não percebem. Como, por exemplo, o neutrino do elétron, que é algo totalmente imperceptível, os quarks, os bósons. Portanto, é mais uma vez a ciência a confirmar as coisas de Deus e a confirmar o que a doutrina espírita disse. Como na pergunta número 22 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode-se impressionar os sentidos e é impenetrável? Essa definição é exata? Ou seja, a matéria é só isso que a gente vê que pode pegar e tocar? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Veja bem, a ciência ainda mal tinha descoberto matematicamente os outros estados da matéria. Kardec já havia colocado em O Livro dos Espíritos. Quase 120 anos depois, em alguns casos, e quase 150 anos depois, em outros casos, foram descobertas tantas partículas cada vez menores, cada vez mais elementares, que hoje os físicos nos dizem que a realidade fundamental não é mais a matéria, mas os campos que organizam a matéria, ou seja, não existe mais matéria. E assim os materialistas ficaram com cara de cachorro que cai da mudança, porque defendiam tudo embasado na matéria, mas se não existe mais matéria. E André Luiz fala desses campos, que é o campo organizador da forma que o Dr. Hernande Guimarães Andrade, um físico brasileiro, colocou a tese desses campos que organizam a matéria e que hoje é pesquisado e estudado nas grandes universidades do mundo. Para que a gente tenha ideia do que é o campo, pegamos dois ímãs e colocamos no mesmo polo, positivo e positivo, e tentemos colocá-los juntos. Eles não se atraem, se repõem, se repelem. Aquilo é um campo. A ciência, então, se aproxima da confirmação do perispírito. No entanto, a pá de cal no materialismo viria no tempo certo com o advento da física quântica. Essa física quântica que virou uma certa modinha, que muita gente lê aí meia dúzia de livros, às vezes mal lê um livro e sai por aí falando tanta bobagem, mas que veio corroborar com tudo que nós preconizamos dentro da doutrina e começar a confirmar a existência de Deus. A maior contribuição aos postulados espíritas vem pela física quântica, através da sua lei de interconectividade, que diz que tudo no universo está interconectado, que nós não podemos fazer nada sem abalar o equilíbrio do universo, corroborando com a ideia do poeta que disse que não pode se tocar uma flor sem incomodar as estrelas, e reafirmando que o Dr. Bezerra de Menezes disse que quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele, quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. E essa tese surgiu lá em 1935 ainda, na experiência de dupla fenda, mostrando que o elétron
às vezes comporta como uma onda e às vezes como uma partícula, porque eles colocaram a placa na parede com um buraquinho e jogaram os elétrons. E ali eles perceberam a diversidade de comportamentos dessas partículas e disseram que elas são influenciadas pela mente do observador. Uma teoria da física quântica em 1935. Décadas depois, os físicos se aproximam ainda mais de Deus quando dizem que o que faz essas partículas se comportar assim é a consciência do observador. Para nós, a consciência do observador é o espírito, demonstrando que a consciência do espírito tem capacidade de alterar a matéria. Por aí a gente pode começar a entender os milagres de Jesus, da multiplicação, da materialização. Voltando então, as partículas atômicas adotam determinados comportamentos segundo o observador, ou seja, elas agem segundo a influência da mente. A ciência começa a explicar os efeitos físicos. E a doutrina espírita já falava disso, lá no item 21. Quando Kardec pergunta de onde provêm as diferentes propriedades da matéria, e os espíritos respondem das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Exatamente o que a física quântica veio formular depois. E, finalmente, para que nós possamos caminhar para o encerramento, a física quântica apresenta a teoria das cordas, ou teoria M, teoria magna, ou ainda a teoria das supercordas, que, em resumo, diz que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, que, ao vibrar, produz a matéria e todas as suas características. Na questão 30 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas a transformação da matéria primitiva. A teoria da supercorda, então, reafirma o que Kardec disse, dizendo que tudo no universo provém de apenas um elemento elemental, que ao vibrar produz as diversas matérias e suas características. Então, com base nisto, como Deus criou o universo? Questão do Livro dos Espíritos, de número 36. Como Deus criou o universo? Resposta dos Espíritos: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor a essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Lembra que a física quântica disse que a modificação dos elétrons dependia da vontade do observador? Os espíritos nos dizem que o universo foi criado pela vontade de Deus. E a física quântica fala da teoria da interconectividade. O colapso da onda, a transformação da energia pura em partícula. E lá no Gênesis de Moisés fala: faça-se a luz. A ciência afirma das supercordas que a vibração de minúsculos filetes de energia que transforma tudo e que dá a energia eletromagnética, que é a luz. Então tudo começou da luz. Deus disse: faça-se a luz. Ou seja, quando o Criador produziu o elemento primitivo e o pôs a vibrar, criando a grande sinfonia cósmica, tivemos o universo. E o universo material é feito de luz. Tudo que nós vemos é luz. Essa luz que ilumina esse ambiente é luz dissociada. Essa mesa é luz condensada. André Luiz disse que a matéria se chama luz coagulada e os cientistas chamam a matéria de luz congelada. A mesma coisa.
Assim vamos avançando no conhecimento do universo. E quanto mais sabemos, mais descobrimos que temos muito a aprender. E o quanto temos por saber, atestando a grandiosidade da inteligência suprema. Neologismos, obviamente, são naturais quando algo se substancia nos tempos diferentes. E quanto mais nos aperfeiçoamos, mais temos condições de perceber a grandiosidade da inteligência suprema, sem mesmo compreender o que seja Deus. Kardec disse que nós temos a ideia do Criador para suas obras. E hoje surge uma nova ciência, um novo ensaio científico, que é a teoria do design inteligente, confirmado por Fibonacci, que diz que tudo no mundo é muito belo porque foi criado por uma inteligência que arquitetou a natureza para que fosse funcional e bela. E quanto mais avançamos no conhecimento através da ciência, mais conhecemos o universo, mais leis descobrimos e mais percebemos, então, a grandeza do Criador. Porque chegará no ponto de se tornar impossível negar a Deus. E quando a ciência enfim aceitar a existência de Deus, eu tenho certeza de uma coisa: a ciência defenderá a Deus muito mais do que nós religiosos. Jesus disse que nada é encoberto que não seja descoberto, e nada há de oculto que não seja revelado, mas tudo ao seu tempo. Por enquanto, sigamos com os nossos questionamentos, que são justamente a mola propulsora para descobrirmos e criarmos as dúvidas, que são salutares e necessárias, pois são elas que trazem as respostas. Assim como questionou o poeta Rabindranath Tagore, que através da pena mágica do nosso Divaldo escreveu: quem foi que fez o sol tão vivificador e a sua luz fulgurante cheia de esplendor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste e o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos. Dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento. O átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. A virtude impoluta que se não modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? A primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, a floresta, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e ultravioleta, e fez da lagarta surgir a formosa borboleta. Quem foi que fez a luz do sol, o cantar do roxinol? Quem foi que fez as feras bravas, asas de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza. O tatu escavando a toca que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação como um bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito de repouso do reino vegetal, os prodígios da animalidade e o elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me põe de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem foi que criou tudo com tanta perfeição?
Quem dá sem receber nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes, quem podeis me dizer? E eu vos pergunto, amigos meus, mas as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado. Meu querido amigo, nós aqui agradecemos. Vamos fazer a nossa prece para terminarmos essa magnífica noite de hoje, primeiro dia do nosso ano, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós possamos, através dessas magníficas palavras, de nos fazer lembrar que é Deus, que nós possamos guardá-las para todo sempre, para o infinito de nossas vidas. Se vocês quiserem colocar ao seu lado uma garrafa de água, com certeza os anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, farão a fluidificação dela, transformando um remédio curador para os seus males terrenos e espirituais, de acordo com a sua fé. Também, nesse instante de emoção, de amor, se pedir com fé, o passe vai até você. E nós vamos terminar com a prece que Jesus nos ensinou, pedindo a Ele a tua proteção e o teu amparo, bem como os nossos amigos espirituais, Cássio Siqueira Campos, e demais da equipe do nosso amado Centro Espírita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor Jesus, o pão espiritual que tanto necessitamos. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, livra-nos e guarde-nos de todos os males. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, teu é o hoje, amanhã, o passado e o futuro. Ao acabar mais um ano, nós vamos agradecê-lo por esse ano que foi o aprendizado, para que nós possamos colocar na renovação dos nossos dias no ano de 2021. Obrigada pela vida, pelo amor, pelas flores, pelos amigos, pelo ar, pelo sol, pela alegria e pela dor. E pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que estão adoecidos. Agradecemos ao nosso amigo Carvalho Filho, bem como todos os seus amigos que estão conosco na noite de hoje, lá de Jataí, de um monte de lugares, que eles sejam nesse instante abençoados com o teu amor e com a tua paz. Muito obrigado, queridos amigos, que nós possamos ter um feliz ano novo, cheio de paz, de tranquilidades, né? Está aí a nossa mensagem de feliz ano novo. Quanto mais amor, mais o que, pessoal? Mais luz no caminho, né? Então, que nós sejamos luz, que sejamos amor, para ajudar a todos que estão conosco. Feliz ano novo, Carvalho. Ele falou que agora já faz parte da equipe. Né? Como? Ele é de carteirinha ali, assinado. Carteira assinada, viu, amigo? Tá? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço sempre. Muito de você, viu? Obrigado. Fique com Deus. Nossa. Beijos, queridos amigos que nos acompanharam. Obrigada, Eliane, a nossa presidente está te falando. Obrigada. A Leia também está, viu? Assim como muitos amigos aqui que vieram te ver, tá?
Muito obrigado de nós todos aqui do Centro Espírita Cássio Siqueira Campos. Fique com Deus, meu amigo. Até uma nova oportunidade, tá? Tchau, obrigado. Beijos. Beijo.